Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos abordar o assunto chamado tumores cerebrais. São doenças que aparecem ali no sistema nervoso central e que traz muita dúvida para quem tem ou um familiar que acompanha uma pessoa que tem. Então, para nós aqui nesse Mandcast é sempre importante levar informação para você e por isso eu convidei aqui um grande especialista nessa área, que é o Dr. Paulo Calef. Muito obrigado, professor. Bom dia, professor Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, graças a Deus. O professor Paulo Calef, ele é médico, mestre e doutor em ciências médicas e especialista em neurocirurgia. Professor Paulo, o senhor poderia explicar para a gente o que são os tumores cerebrais, então? Então, Marcelo, toda vez que a gente fala de tumor, né? Tumor o médico vai classificar o tumor como tudo que é uma massa dentro do corpo, tá? Então, assim, os tumores são lesões que vão crescendo, uns mais lentos, outros mais rápidos, né? Dentro do nosso corpo, né? E os tumores cerebrais são essas lesões que vão se desenvolvendo no próprio cérebro, que faz parte do sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central é o cérebro e a medula, basicamente, e agora o nosso foco seriam essas lesões que se formam no cérebro, né? Sim. E esses tumores, eles podem ter várias origens, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, dependendo da população que a gente está estudando, dependendo da área do local que a gente está atuando, a gente vai ter prevalência de alguns tipos de tumores, né? Então, assim, boa parte dos tumores, eles são decorrentes de câncer em outro lugar do corpo, né? Então, não necessariamente todo tumor é câncer, a gente fala isso durante a nossa conversa, a gente vai falar mais detalhes sobre isso, mas toda vez que a pessoa tem um tumor em outra parte do corpo, principalmente tumores malignos, existe uma chance desse tumor criar uma metástase no cérebro, né? A metástase é todo tumor que é de um outro local e vai se alojar num local distante onde ele se originou primariamente. Então, as metástases cerebrais são tipos de tumor cerebral bastante comuns, né? E que o prognóstico está relacionado à doença de base. Geralmente o neurocirurgião ele ajuda nas complicações desses tumores. Quando são tumores muito grandes ou tumores que sangram, a gente faz intervenção, mas o principal é o tratamento oncológico da doença de base. E além das metástases, que são os tumores que vêm de outra parte do corpo, a gente tem os tumores que são primários do sistema nervoso central, né? Então, os tumores primários, a gente vai classificar eles em alguns tipos, né? Na verdade, quando a gente dá aula para os meninos aqui na faculdade, a gente fala o seguinte: no sistema nervoso central é o local que a gente tem a maior gama de tumores, tá? A gente tem tumores, desde tumores extremamente agressivos até tumores benignos, né? E o tratamento final deles vai depender de que tipo de tumor se trata, né? Então, se a gente tiver um tumor benigno de resolução cirúrgica, a chance desse paciente evoluir bem é muito grande, tá? A gente consegue, hoje em dia, com as técnicas de microcirurgia, com as técnicas que a gente tem de localização de navegação, a gente consegue ter uma cirurgia bastante objetiva e com poucas sequelas. E os outros tipos de tumores, os tumores mais agressivos do sistema nervoso central, que são primários, se eles forem primários, vai depender muito do grau dessa lesão, né? Que a gente vai ter vários tipos de gradação e geralmente nesses casos a gente vai ter uma combinação entre cirurgia e tratamento oncológico adjuvante, né? Então são esses os principais tipos, as metástases e os tumores primários, né? Sendo que os tumores primários a gente tem uma gama enorme. Então, a gente fala de tumor no cérebro, a gente precisa estar falando exatamente quem que é esse tumor para a gente saber o prognóstico, saber o que a gente pode ajudar esse paciente. Claro. E quais são os sintomas e sinais assim que uma pessoa tem que estar atenta para que possa acender um alerta de que pode ser um tumor, seja tumor ele cerebral primário ou de uma metástase eventualmente? Tá, então assim, vamos lá. Existe uma pergunta, né, que isso a gente aprende na faculdade, aprende na especialização, que é a pergunta que o paciente vai fazer a seguinte pergunta para o médico: doutor, eu tenho um tumor no cérebro? Quer dizer, ou seja, o paciente, toda vez que o paciente tem uma dor de cabeça, todas as pessoas, vamos dizer assim, até por uma questão instintiva e intuitiva das pessoas, o medo é ter um tumor na cabeça. Por quê? Porque é uma doença que tem um estigma muito grande, né? Então, toda pessoa que tem uma dor de cabeça persistente, uma cefaleia, que a gente chama, né, tecnicamente, persistente, a pessoa está preocupada se tem um tumor cerebral. Então, para acalmar as pessoas, assim, os tumores cerebrais, eles podem cursar com dor de cabeça, sim, tá? Ele é um dos sintomas, mas não é o principal critério de diagnóstico, tá? Geralmente, o tumor cerebral, o que acontece? Num paciente que já tem histórico de câncer, que a gente
poderia suspeitar de uma metástase, a gente tem que suspeitar de qualquer sintoma localizatório, qualquer sinal localizatório neurológico. O que seriam esses sinais? Por exemplo, a pessoa está andando normalmente e, de repente, ela começa a ver que a perna está puxando a perna está mais fraca, ou o braço está mais fraco, a fala está ficando confusa. Então, são sinais neurológicos, geralmente progressivos, tá? Não são geralmente sinais súbitos, a não ser que seja um tumor que descompensa agudamente. Então, são sinais progressivos e geralmente estão relacionados a déficits neurológicos. E os déficits neurológicos são aqueles que, vamos dizer assim, a pessoa está acostumada a reconhecer nos derrames. Derrame é uma coisa, os AVCs são situações que a população está um pouco mais instruída. Então, que seria o quê? A boca está entortando, o braço está paralisando, a perna está ficando fraca. Quer dizer, e os tumores eles podem cursar com esses sintomas, mas geralmente de uma maneira mais progressiva e lenta. Tá? Então, a dor de cabeça ela pode ser um sintoma. Tá? Os sinais localizatórios de progressão lenta, eles podem ser outros sintomas, né? E também crises epiléticas, tá? Então, todo adulto, por exemplo, que tem uma crise epilética nova e que não tem um histórico, por exemplo, de um AVC recente, a gente precisa investigar essa pessoa para avaliar um tumor cerebral. Tá? Então, a gente vai ter, nos pacientes que tem histórico oncológico, a gente tem que estar sempre atento. Então, qualquer sintoma neurológico que esse paciente apresente, mesmo uma dor de cabeça, a gente precisa investigar para ver se não é uma consequência da lesão primária. E, nos outros casos, são casos que são dores de cabeça que não melhoram com nada, são dores de cabeças progressivas, geralmente, e associadas a sintomas neurológicos, tá? E muitas vezes, dependendo da localização onde esse tumor está, o paciente nem percebe que ele está ficando doente. Por quê? Porque, por exemplo, se pega uma região que a gente chama de região frontal, que é essa parte mais baixa da frente aqui da cabeça, são tumores que podem crescer lentamente, e às vezes o paciente está com tumor por 10, 15 anos e não ter sintoma nenhum. Ele só começa a ter sintoma quando esse tumor descompensa, né? Então, depende muito. O recado importante que fica é o seguinte: qualquer sintoma, dor de cabeça, sinal neurológico, né, para passar por uma avaliação, não precisa ser necessariamente com o neurocirurgião, mas perguntar para o seu médico se esse sintoma é um sintoma que deve ser considerado como mais grave, e a partir disso fazer uma investigação, que nós temos hoje em dia, graças a Deus, bastante método para fazer diagnóstico. E até para não confundir também essa dor de cabeça com, eventualmente, uma cefaleia que a pessoa tem mesmo, sim. Doenças que são bem mais simples do que um tumor que ela está. Exatamente. Lembrando que a maior parte das cefaleias, das dores de cabeça, elas são primárias. São primárias porque elas não decorrem de nenhum problema estrutural específico. Então, assim, a maioria das dores de cabeça, elas não são tumores cerebrais. Sim. Mas é justamente por isso que a gente tem que ficar atento a esses sintomas que vêm associados. Então, a dor de cabeça, quando vem associada ao sinal de localização ou uma crise convulsiva, principalmente com progressão lenta de sintomas, a gente tem que levantar uma bandeira amarela, pelo menos, e fazer um exame de imagem. Tem algum fator de risco para o aparecimento de tumores cerebrais? Então, para as metástases, né, que são os tumores derivados de outros tumores primários, o fator de risco é o mesmo para o tumor primário. Tá? Então, por exemplo, no câncer de cólon tem a ver com alimentação, então a metástase do câncer de cólon vai ter a ver com alimentação, tabagismo, né, etilismo. Então, a gente sabe que tem alguns fatores de risco para alguns tipos específicos de câncer e que vão ser os mesmos fatores de risco para as metástases. Tá? Agora, para os tumores primários do sistema nervoso central, por exemplo, os glioblastomas multiformes, que são tumores extremamente agressivos, a gente não tem um fator de risco específico. Tá? São geralmente mutações espontâneas. Tá? Existem alguns casos de síndromes familiares, de pessoas que trazem na família tumores, gliomas recorrentes, mas são extremamente raros esses casos. Tá? O mais comum são mutações espontâneas. E existe um tipo de tumor cerebral específico que a gente chama de meningioma, que são tumores que crescem das meninges cerebrais, tá? E que esse tumor ele está relacionado principalmente nas mulheres a questões hormonais. Então, são tumores que têm um aparecimento em torno dos 50 anos de idade. Quando a mulher começa a entrar na menopausa, a gente pode ter o aparecimento desses tumores que têm relação com hormônio. Tá? Mas, fora isso, não tem os fatores de risco são das doenças de base nas metástases, e nos primários a gente não tem um fator de risco específico. Você tem uma prevalência de quanto que é a prevalência desses tumores cerebrais? Então, a prevalência em termos na distribuição dos tumores, né? Mais ou menos metade dos tumores
tumores cerebrais, dependendo da série que você está estudando, são metástases. Tá? Tá. A outra parte são os tumores primários da glia, são os tumores que a gente chama de gliomas, que vão corresponder mais ou menos em torno de 30%, dependendo da série, e o resto são os meningiomas, né? E fora outros tumores que são chifanomas, tudo que eu falei. É muito tipo histológico, então, até para a gente colocar para o pessoal aqui, é muito difícil, vai ficar cansativo, é muita informação. Sem dúvida. É uma região extremamente delicada, né? O cérebro e as suas estruturas ali. Sim. Por isso, talvez, quando se fala tumor cerebral, a pessoa já assusta, né? Mas hoje, como que é o tratamento e a cura desses diferentes tumores aí? Então, Marcelo, isso é uma coisa que realmente a gente se preocupa muito, né? Porque o que acontece? A responsabilidade do cirurgião quando vai lidar com uma lesão dessa é bastante grande, porque se o paciente entra para a gente, por exemplo, sem nenhum déficit, a nossa intenção é ele sair da sala cirúrgica sem déficit nenhum. Então, o que acontece? A gente vai realmente mexer em regiões extremamente delicadas do cérebro, tá? Mas hoje em dia a gente tem bastante recurso que ajuda a gente a diminuir a chance de sequelas, tá? Então, a primeira coisa é a indicação da cirurgia. É realmente necessário operar esse tumor cerebral? Está na hora de operar esse tumor cerebral? Porque às vezes tem tumores, por exemplo, a gente faz diagnóstico do meningioma pequenininho, de 1 centímetro, uma lesão aparentemente benigna numa pessoa de idade, a gente geralmente é conservador nesse caso, a gente não vai ser agressivo. Agora, um paciente jovem com tumor grande, de evolução rápida, a gente tem que indicar uma cirurgia logo. Então, o que acontece? A nossa preocupação na cirurgia são duas. Uma é a cura, é o tratamento oncológico da própria doença. Você reduzir o tamanho do tumor ao máximo que você puder, mas observando um seguinte aspecto. A gente tem que preservar a função do paciente. Então, o nosso racional, quando a gente indica uma cirurgia, é a gente fazer o máximo de ressecção oncológica mantendo a funcionalidade. E para isso, a gente tem vários recursos. Então, vou citar alguns deles. Por exemplo, a gente fazer a cirurgia com neuronavegação. A gente vai direto ao ponto onde a gente precisa ir, não evita manipular estruturas desnecessariamente do cérebro, a gente consegue ser mais objetivo na abordagem e ser mais preciso na abordagem, principalmente com tumores muito pequenos. Né? Outro recurso que a gente tem, por exemplo, o paciente tem um tumor na área da fala, perto da área da fala. Ele está conversando com a gente normalmente. Então, a gente faz essa cirurgia com o paciente acordado. Então, o paciente fica durante a cirurgia, ele está lá conversando com a gente durante o procedimento e a gente está monitorizando ao mesmo tempo a fala dele. Então, quando a gente faz a cirurgia acordado, o que a gente usa? A gente usa um recurso de monitorização em tempo real, em que a gente está o tempo inteiro vendo se esse paciente vai ter alguma alteração na fala. Por quê? Porque se eu estou mexendo, eu começo a ter alguma alteração na fala, ou eu faço a estimulação e vejo que eu estou numa região que está muito perto da área da fala, eu interrompo o procedimento, sou menos agressivo na ressecção. Por quê? Porque não adianta eu fazer uma ressecção ampla e deixar o paciente com uma sequela grave. Então, dependendo do caso, a gente vai usar essas técnicas. E existe também a monitorização intraoperatória, em que a gente mapeia as áreas funcionais do cérebro, né? E fora isso, a gente pode associar a ressonância funcional, vários tipos de recursos que a gente consegue melhorar bastante. E com as técnicas cirúrgicas que a gente tem hoje em dia, o uso da microcirurgia, que é uma técnica, vamos dizer assim, ganhou a força na neurocirurgia a partir da década de 70, com o professor Yasar Gil, que descreveu as técnicas microcirúrgicas, os acessos. Então, ele consolidou essas técnicas e a gente consegue aplicar com bastante destreza e consegue aplicar com bastante precisão essas técnicas e ajudar bastante o paciente com uma chance de sequelas menor do que a gente tinha há alguns anos atrás. Tá? Então, a gente hoje em dia fala assim, na década de 70, 80, o objetivo era você manter o paciente vivo. Hoje em dia, a gente manter ele vivo, claro, e com o mínimo de sequela possível para ele poder passar por todo o tratamento, e quanto mais agressiva a doença, menos sequela a gente pode deixar no paciente. Porque a gente não pode pegar um paciente que está com um tumor extremamente agressivo e deixar ele extremamente sequelado para passar por um tratamento que ele vai precisar de uma reserva biológica, vai precisar estar bem para poder receber esse tratamento. Né? Então, a nossa preocupação sempre que a gente faz uma cirurgia não é só a cura oncológica da doença, mas também a preservação funcional. Muito bom. Pessoal, olha só, tivemos uma ótima conversa aqui com o Dr. Paulo Calef, neurocirurgião, falando aí sobre tumores cerebrais. É um assunto sempre que causa temor em quem possa ter ou ter um colega ou um familiar ali, mas como o professor Paulo disse aqui, existem muitas técnicas cirúrgicas que fazem aí
a cura ou mesmo um tratamento muito bom para aquela pessoa que eventualmente teve esse tumor. E o professor Paulo aqui trouxe aí um clareamento muito importante para nós. Muito obrigado, viu, professor Paulo? Obrigado, professor Marcelo, eu que agradeço. Então, se você gostou dessa nossa conversa, deixa um like aí. Não esqueça de se inscrever no canal do Mandicast, lá no YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também ou no Spotify. Um abraço!